Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias, ou ligarem, ou acompanhar aqui no slide a palavra de Deus que será lida lá no livro do profeta Jonas. No livro do profeta Jonas, no Antigo Testamento, nós leremos o capítulo de número 2 inteiro, mas não se preocupe, são poucos versículos. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Também é bom estar aqui revendo os amigos, os rostinhos conhecidos aqui, tanta gente querida e tanta gente que já passou pela minha vida, também me viu crescer lá em Biguaçu. Se eu não estou enganado, aquela pessoa lá atrás é o Reginaldo. Não sei se ele vai lembrar de mim, eu era muito pequeno. Tudo bem, Reginaldo? Que bom, gente. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Leremos o capítulo inteiro. É a palavra do Senhor. Acompanhe com expectativa a palavra do Senhor que diz assim. Jonas, capítulo 2. Então, Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo. Gritei e tu me ouviste a voz, pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Abaixe a sua cabeça mais uma vez, vamos fazer mais uma oração. Santo, santo, santo e poderoso Deus, graças te damos, ó Pai, por esta rica oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua palavra publicamente. Ó Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade que muitos em outros lugares do mundo não têm a oportunidade de fazer isso, ó Deus. E nós te louvamos e te agradecemos por tudo isso. E que neste momento o Senhor cresça e que eu diminua. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, o que eu gostaria de conversar com os irmãos esta noite, quer dizer, esta noite não, porque eu estou acostumado a pregar à noite, mas esta manhã, basicamente se resume na máxima que Jonas, ele fala lá no finalzinho do versículo de número 9, que diz: ao Senhor pertence a salvação. Eu gostaria de desenvolver esse assunto, esse tema, que é tão abrangente, que ao Senhor pertence a salvação, que fala, ou que dá para falar sobre várias outras áreas da vida cristã. Ao Senhor pertence a salvação, a gente poderia falar sobre evangelismo, a gente poderia falar sobre teologia, sobre doutrina, sobre vida cristã.
e muitas outras coisas. Mas, a título de introdução, esse sermão se intitula como Ao Senhor Pertence a Salvação. E para isso, para aguçar o nosso intelecto, para pensar no que a palavra do Senhor tem para dizer esta manhã, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Então, fique atento à palavra do Senhor, mas também às perguntas. E eu começo com a primeira aqui, que o que a história desse homem, Jonas, tem a nos ensinar? Para onde tudo isso aponta? O que significa essa máxima de Jonas no final da sua oração, que ao Senhor pertence a salvação? O que será? O que significa? Sabe o que me parece? E eu acho que os irmãos vão concordar comigo. Que Jonas, e os irmãos conhecem muito bem a história de Jonas, né? A história de Jonas ela é muito conhecida, mas os irmãos conhecem muito bem que o Jonas, ele desobedece a Deus. Ele foge da presença de Deus, vai para o caminho contrário. Depois ele acaba voltando e faz o que ele tinha que fazer, como Deus tinha ordenado a ele, mas ele faz isso reclamando, ele faz isso murmurando, porque ele já sabia o resultado e por isso, mais ou menos, ele não queria ir. Mas, para a gente se inteirar da história de Jonas, né, vamos contextualizar aqui. Eu sei que os irmãos conhecem muito bem, mas vamos contextualizar a história aqui de Jonas. O capítulo 1, o capítulo que a gente não leu, ele vai começar falando sobre o chamado de Jonas. O chamado de Jonas. Jonas, ele é chamado por Deus a pregar aos ninivitas, na cidade de Nínive. E os ninivitas, eles eram um povo pagão, um povo que não adorava o Deus de Israel, um povo que andava conforme a sua maneira. E Jonas é chamado por Deus para pregar contra eles, porque a sua malícia, vai falar o versículo 2, que ele diz, no capítulo 1, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, Jonas é chamado para lá, porque Nínive, a cidade de Nínive estava numa malícia tão grande que subiu aos céus e Deus ouviu e viu. E Jonas, conhecendo muito bem o seu Deus, ele se recusa a ir até a cidade de Nínive, porque ele entendia que, de certa forma, Deus, se estava chamando Jonas para ir até Nínive, pregar contra eles, aquele povo pagão, idólatra, era porque Deus, no final das contas, iria perdoá-los. Deus iria trazer-eles para a sua presença, de volta para a sua presença, levando eles ao arrependimento. E olha só o que ele vai falar lá no versículo 2 do capítulo 4, deixando bem claro isso. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso eu me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Ou seja, Jonas, ele não foi para a cidade de Nínive, e um dos motivos que fica claro, que o texto deixa bem claro, é que Deus, no final das contas, ia ter misericórdia desse povo. Então ele faz o que eu entendo que nós costumamos fazer também, que é tentar fugir da presença de Deus. Então ele desce até Jope, compra as suas passagens para Tarsis, e Tarsis ele fica ao contrário do caminho que ele tinha que ir, que era para Nínive, né? Como se
Nínive estivesse à minha esquerda, Jonas foi exatamente para a direita, fugindo da presença de Deus. Mas por que isso incomodava tanto a Jonas? Por que isso deixava Jonas tão incomodado? Pregar para um povo pagão, para que eles venham ao arrependimento. Talvez Jonas, e eu acho que isso já está bem claro, que Jonas, no final das contas, ele não entendia muito bem que ao Senhor somente pertence a salvação. Não cabia a Jonas escolher quem seria salvo ou não. Cabia a Jonas somente obedecer. Cabia a Jonas somente fazer aquilo que Deus o chamou para fazer, que era pregar o arrependimento, para que eles fossem salvos. Mas, mesmo ainda antes, Jonas, isso acontece só depois, mas Nínive era a capital da Assíria. E a Síria, os irmãos vão se lembrar, que foi para onde foram levados o povo de Israel para o primeiro cativeiro, o cativeiro assírio. E era para lá que aconteceu e foi levado o povo no primeiro cativeiro. Depois que o reino de Israel ele se divide em dois, no reino do norte e no reino do sul, né, Judá e Israel, mesmo sendo todo mundo israelita, né, fizeram essa divisão de tribos. No reino do sul, nós tínhamos ali a tribo de Judá e de Benjamim, e no reino do norte as demais outras tribos. E o primeiro cativeiro acontece, levando só o reino do norte para a Síria, onde aconteceu o primeiro cativeiro. Mas isso aconteceu antes ainda, Jonas não sabia que isso iria acontecer. Mas isso é só para exemplificar como o povo do qual Deus chamou Jonas para ir lá pregar, era um povo ruim, um povo mau, que era afastado de Deus. E diante destas implicações, Jonas, entendendo que povo era esse, ele pensa no seu coração, imagino eu que não vou pregar para aquele povo, não. Mas que vá outro no meu lugar. Aí ele foge. Ele foge, entendendo que, né, talvez Deus pensasse assim, se Jonas não for, vai outro no meu lugar. Se Jonas não for, eu chamo outro para ir no lugar dele. Que outro que vá. Mas eu que não vou. Então, Jonas faz o que a gente costuma fazer muitas vezes, né? Fugir. Fugir da presença de Deus. Achar que isso é possível. Achar que Deus não está em algum lugar. E é interessante isso, né? Pensar que é possível fugir da presença de Deus. Ou pensar que é possível eu fugir daquilo do qual Deus me chamou a fazer. Na nossa teologia calvinista, nós temos 5 pontos, né? Os 5 pontos do calvinismo. E um deles é a graça irresistível. E o que significa? O que é a graça irresistível? A graça irresistível significa que aqueles do qual Deus chamou para fazer alguma coisa, querendo ele ou não, Deus irá movimentar todo o cenário, todo o ambiente, todas as circunstâncias, para que ele responda passivamente e positivamente à vontade de Deus. A graça irresistível vai te fazer a vontade de Deus, querendo você ou não. Obedecendo ao que ele quer, querendo você ou não. Então Jonas, ele não tinha escolha. Mas escolha é uma palavra interessante, né? Parece que quando alguém retira isso de mim, a minha escolha, eu fico desconfortável. Mas Jonas, ele fugiu. Ele fugiu para bem longe. Como eu falei, para o lado contrário da onde ele precisava ir. Achando que lá Deus não o alcançaria. Mas o salmista, lá no capítulo 139, se os irmãos quiserem me acompanhar, o salmista lá no capítulo 139, ele vai falar
sobre um atributo muito importante de Deus. Salmo 139, a partir do versículo de número 7. Olha só o que fala o salmista no capítulo 139, a partir do versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Ou seja, não tem para onde fugir. Não tem lugar para onde você possa se esconder da presença de Deus. Porque como o próprio salmista vai dizer, qualquer lugar, se suba aos céus, se desça ao mais profundo dos mares, lá o nosso Deus está. Lá o nosso Deus, se precisar, Ele vai lá te buscar. Ele vai lá te trazer de volta para a presença dEle. Então, se você é um eleito, e aqui eu creio que só tem eleito nesta igreja aqui, Deus, se precisar, Ele vai lá te buscar onde quer que você esteja, seja num lamaçal de pecados, longe de Deus, lá nos vales tenebrosos da vida, lá na escuridão. Nosso Deus ainda lá, Ele nos busca e nos traz de volta para a sua presença. E essa é uma lição muito importante que a gente já aprende aqui com a história de Jonas. E Jonas, ele tenta fugir de Deus, mas dá errado. Dá errado. E os irmãos conhecem muito bem o resultado da sua fugida. Mas Jonas, ele fugiu porque ele não compreendia muito bem os propósitos de Deus. Ele não entendia muito bem para toda a magnitude da vontade soberana de Deus. E quando nós resolvemos fugir, Deus permite que nós fujamos até um determinado lugar. Ele permite para te ensinar, para me ensinar, para te mostrar uma coisa que antes você não conseguia enxergar. Então, você precisou passar por isso. Não existe aquela outra máxima, muito conhecida, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. E Jonas, ele foi pela dor. Porque ele acaba se perdendo dentro da barriga de um grande peixe, como a palavra vai dizer, né? Não é uma baleia, mas a gente tenta entender que é uma baleia, mas é um grande peixe. Então a gente fica com a palavra de Deus. É um grande peixe. E lá, das profundezas do oceano, nas profundezas dos mares, Jonas, ele se encontra perdido, porque ele não entendia a vontade de Deus, ele não entendia a magnitude da vontade de Deus. E um filósofo chamado Kierkegaard, uma vez ele disse assim, que tudo na natureza é obediência absoluta. Tudo na natureza é obediência absoluta. Ele vai dizer também que na natureza tudo é nada, entendendo-o assim, tudo é nada distinto da absoluta vontade divina e cessa de existir no momento em que não seja incondicionalmente vontade de Deus. Tudo na natureza é vontade de Deus. Tudo que acontece é vontade de Deus. E Jonas, não compreendendo muito bem isso, ele tenta fugir. E para onde isso foi o levar? Para dentro de um ventre de um grande peixe. E lá, muitas vezes nós nos encontramos também, tentando fugir da presença de Deus. E o protagonista da nossa história, ele está dentro do ventre desse grande peixe, sendo que ele não compreendeu direito ainda a vontade de Deus, o que Deus queria que ele fizesse. Que a salvação não cabia a ele escolher.
Não cabia a ele escolher quem vai ser salvo, mas a Deus. E 3 dias e 3 noites passa Jonas dentro do ventre desse grande peixe. E lá Jonas faz uma oração. Ele ora a Deus. E é aqui que nós entramos no capítulo 2 que nós lemos. E aqui eu gostaria de tirar algumas lições importantes dessa oração de Jonas. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção aqui na oração de Jonas. E diz assim, lá o versículo 2, do capítulo 2 de Jonas: na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e Tu me ouviste a voz. Na hora mais sombria da noite, dentro do olho do furacão, quando as paredes parecem estar se fechando sobre nós, quando as pessoas descobrem aquela pior versão nossa, sabe aquela versão que só quem mora com a gente sabe, conhece, aquele lado ruim, pecaminoso dentro de nós? Quando o teu melhor amigo te abandona e te trai, quando os teus pais te abandonam, faça que nem Jonas, clame ao Senhor. Entenda isso, que muitas vezes, quando nós só vamos diante de Deus procurar a Deus em oração, quando acaba todos os outros recursos, aí eu me prostro, dobro os meus joelhos e oro a Deus, entendendo como se a oração fosse a última coisa que eu poderia tentar para resolver os meus problemas. Mas não, entenda que diante das dificuldades, diante das adversidades da vida, clame ao Senhor. Sabe por quê? Porque vai acontecer uma coisa muito importante que você tem que entender quando você ora, que o próprio versículo já responde: e Tu me ouviste a voz. Quando você clamar ao Senhor, meu irmão e minha irmã, a sua voz será ouvida. Deus vai te ouvir da onde quer que você esteja. Você pode achar que está o mais distante de Deus, mas Deus, Ele está te ouvindo. Deus está te ouvindo como Ele ouviu a Jonas. E era muito importante isso, porque Jonas, ele não compreendia muito bem que a Deus pertence a salvação. Então, se ele estava clamando ali lá dentro do abismo dos mares, nas profundezas dos mares, ao Senhor, era porque ele precisava entender isso, que somente a Deus pertence à salvação. Então Deus pode salvar. E ele clamou ao único que poderia ouvi-lo e salvá-lo daquele lugar e tirá-lo daquele lugar. Os versículos 3, 4 e 6, Jonas, ele vai começar a retratar a sua condição diante ali da onde ele está, do ventre do abismo de um grande peixe. Ele vai dizer: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Preste atenção nesse versículo de número 3. Jonas, ele está retratando aqui a sua condição. E aqui não é meramente figura de linguagem, porque isso literalmente estava acontecendo com Jonas. Literalmente ele estava angustiado, literalmente ele estava no coração dos mares. Então aqui não é meramente figura de linguagem, meu irmão e minha irmã. Isso aqui estava acontecendo com ele. E Jonas, ele estava entendendo muito bem que isso era o Senhor pesando a mão nele. Era o Senhor que levou ele a isso, porque ele vai dizer no versículo 3 ali: me lançaste as tuas ondas e as tuas vagas. Está entendendo?
me lançaste, ele está falando, o Senhor me lançou aqui, as tuas ondas, as ondas do Senhor, colocou ele nessa mesmíssima situação. Ou seja, se precisar, Deus vai fazer você sentir um pouco de dor, de medo, angústia, para te ensinar. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus, Ele é um justo juiz. Ele é um justo juiz. E Ele não manda provação maior que a gente não possa suportar. Ele sabe o que você, até onde você aguenta. Ele sabe até o que você pode fazer. E o nosso Deus, Ele faz isso com Jonas, entendendo que lá ele precisava estar para entender isso. O nosso Deus, Ele nos prova de várias maneiras, assim como provou Abraão quando pediu para sacrificar Isaac, entendendo até onde Abraão iria, e ele iria até o fim. Mas entenda também que se você está passando por alguma dificuldade, por alguma dor, se você está sofrendo com alguma coisa, perceba isso, que essa momentânea dor, esse passageiro desconforto, nem se compara ao que é uma eternidade de sofrimento. Isso é passageiro, porque o nosso Deus, Ele vai nos socorrer. A palavra de Deus diz que Ele é socorro bem presente na hora da tribulação. Então o nosso Deus, Ele nos leva a passar por esses momentos de dor, sim, para nos ensinar. Como Ele estava querendo ensinar Jonas isso. Somente a Deus pertence a salvação, Jonas. E o versículo 4 vai dizer: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Eu acho muito interessante esse versículo 4, porque Jonas aqui, ele começa a expressar uma saudade. Ele começa a expressar uma nostálgica saudade que ele tem do templo do Senhor. E ele diz isso. E o templo do Senhor, entendam aqui também, que é muito importante entenderem isso, que no Antigo Testamento, o templo, ele simbolizava a presença do Senhor, onde Ele estava com o seu povo, onde o povo adentrava o lugar para cultuar a Deus, entendendo que lá está Deus, lá está a presença de Deus. Hoje não é assim, hoje não é exatamente assim, porque o Novo Testamento vai nos dizer que cada um de nós hoje somos templos do Espírito Santo de Deus. Mas no Antigo Testamento o templo, ele simbolizava isso, e era entendido assim. Então Jonas, quando ele diz que ele sente essa saudade, ele se pergunta, se porventura ele tornaria a estar no templo do Senhor, ele está dizendo também em outras palavras, que ele está com saudade da presença do nosso Deus, onde Deus estava ali. E não é muitas vezes assim também conosco, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, quando está acontecendo alguma coisa difícil na nossa vida, nós não ficamos meio nostálgicos, lembrando de quando as coisas eram mais fáceis, de quando aquele problema não existia. A gente não fica assim na hora, tipo, lembra da época que era tão mais fácil as coisas? A dor, ela nos deixa nostálgicos, ela nos deixa pensativos nas lembranças. Ela nos faz pensar assim. A dor, ela nos leva a esses momentos assim. E o versículo 5 vai dizer: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. O versículo 5 e 6
e 6, na parte A do versículo, Jonas, ele parece que ele começa a retratar aqui a sua morte. Parece que ele está dizendo, ele tá narrando a sua morte. E Jonas, ele faz isso na sua oração. Mas no versículo 6, olhe para o versículo 6 ali. O versículo 6 tem uma conjunção adversativa. E aquela conjunção ali adversativa, que é o contudo, ele vai dizer: desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo. Isso muda totalmente o cenário dessa oração. Isso faz o cenário se trocar de ambiente. Esse contudo nos mostra o que acontece quando nós pensamos que não há mais solução para nada. Quando parece que nada mais irá me socorrer, não tem mais o que possa acontecer que me tire desse problema. Você está diante da morte, você está olhando para a morte. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor, meu Deus. Sabe para onde que esse trecho aqui da parte B do versículo 6 nos aponta? Nos aponta para a cruz de Cristo. Nos aponta para o nosso Salvador. Nos mostra que somente a Deus pertence a salvação. Porque como 3 dias e 3 noites passou Jonas no ventre de um grande peixe, o nosso Senhor Jesus, ele passou 3 dias e 3 noites, como o Evangelho de Mateus vai nos dizer, porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Está lá em Mateus 12, 40. Então a história de Jonas nos deixa bem claro que é sobre o nosso Senhor Jesus. Que por 3 dias e 3 noites, ele foi até as entranhas da morte, ele foi até as últimas consequências, ele foi até onde nenhum homem poderia ir, senão ele, Cristo Jesus, homem. Foi até lá, sabe para quê? Para te salvar, para te tirar do olhar da morte, das entranhas, das mãos da morte. O nosso Senhor Jesus, ele fez tudo por mim e por você, porque era o único jeito. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro imaculado. Não tem outro lugar, não tem outro caminho, não tem outra forma, senão o próprio Deus se encarnar como homem e vir nos tirar da morte. Porque era para onde nós estávamos indo. Nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno, quando o nosso Senhor Jesus se colocou na nossa frente. Porque a cruz não era o lugar dele. A cruz era o meu lugar. Era o nosso lugar. E de lá, ele nos tirou. Observe o versículo de número 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Olha que coisa maravilhosa.
Eu já estava sofrendo, não tinha mais jeito. O Jonas, ele diz: eu me lembrei do Senhor. E se lembrar, irmãos, é uma coisa muito importante. Jeremias, lá em Lamentações 3:21, ele vai dizer assim: quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quando você estiver passando, provavelmente tenha pessoas aqui passando por isso. Lembre-se do Senhor. Lembre do Deus que esteve contigo em todos os momentos, assim como Ele prometeu. Até aqui nos ajudou o Senhor. Não é o que vai dizer Samuel? Até aqui o Senhor te ajudou. Até aqui o Senhor tem te carregado. Vocês conhecem aquele poema, Pegadas na Areia? Quando aquele homem ele começa a se esquecer que quem estava ao lado dele era o próprio Senhor. E quando ele não podia mais andar, ele pensa que o Senhor... Quer dizer, quando ele só conseguia enxergar as pegadas de uma pessoa somente na areia da praia, ele pensa que o Senhor tinha o abandonado, mas o Senhor não tinha o abandonado. Era que quando ele não podia mais continuar caminhando, o Senhor o carregou nos braços. Então lembre, faça esse exercício de lembrar de todos os momentos, de todas as dificuldades que você passou, que você imaginava que não tinha mais solução, e o Senhor, com a sua mão poderosa, com a sua presença bendita, Ele te carregou nos braços quando era necessário, Ele te trouxe até aqui. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor esteve contigo. Então, quando você chegar lá na dificuldade, quando você estiver passando dor, se lembre do Senhor. E o versículo 8 vai dizer, o versículo 8 ele vai nos mostrar o resultado daqueles que não se lembram do Senhor. Olha o que fala o versículo 8. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Se entregar à idolatria vã é a mesma coisa que não lembrar. É a mesma coisa que você se esquecer do Deus que te carregou, que cuidou de você, que te trouxe até aqui. Se entregar à idolatria vã é sobre isso. É abandonar ao único que pertence à salvação, que é misericordioso, que vai te perdoar, independente do pecado que você fizer. Ele tem perdão para nós esta manhã. Ele tem perdão para você esta manhã. Porque Ele é misericordioso. Então, se você se esquecer de Deus, você vai se esquecer daquele que Ele é misericordioso, sim. E o versículo 9. No versículo 9, nós vemos Jonas agora caminhando para a conclusão da sua oração. Nós vemos Jonas, ele entendendo tudo o que aconteceu com ele. Tudo que o levou até esse lugar. O ventre de um grande peixe. Eu destaco aqui 2 pontos. E o primeiro ponto aqui no versículo 9, que eu destaco da conclusão de Jonas, é que nós devemos ser gratos. Nós devemos ser gratos. Olha o que o Jonas vai dizer no início do versículo 9. Com voz de agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no versículo 5:18, esse versículo é bem conhecido por nós. Eu vou ler na NVT, que diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou na versão que está ali no telão. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, em que momento você deve ser grato? Em
todos os momentos. E Jonas, ele compreendeu e ele concluiu isso, porque ele ainda estava dentro do ventre do grande peixe, quando ele fala isso. Ou seja, nos momentos de dificuldade, nos momentos de dor, nos momentos que você acha que não tem mais solução, seja grato, tenha um coração agradecido. Porque parece que o costume é que a gente só é grato quando está tudo bem. Quando não tem nada de difícil acontecendo, aí eu consigo dizer, olha como Deus é bom, né? Olha como Deus, Ele é tão bom comigo, né? O grande desafio da vida cristã é falar essas palavras quando tudo estiver desabando ao teu redor. É você poder bradar essas palavras de agradecimento quando você estiver à beira da morte, como estava Jonas aqui. Expressar essa voz de agradecimento. E agradecer, meus irmãos, é mandamento. Paulo ele deixa isso claro. Sejam gratos. Sejam gratos. Isso aqui não é uma opção. Ser grato não é uma opção. Tipo, acordar de manhã e... será que hoje eu vou ser grato? Será que hoje eu vou ser reclamão? Não é assim que funciona. Ser grato é mandamento. E uma segunda conclusão é que promessa é coisa séria. Promessa é coisa muito séria. Olha o que ele fala lá no versículo 9. O que votei, pagarei. O que votei, pagarei. Irmãos, a palavra de Deus vai deixar bem claro, lá no livro de Números, capítulo 30, quem quiser abrir lá, Números, capítulo 30. Olha lá o que diz lá no capítulo 30 de Números. Números, capítulo 30, os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra de Deus. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo, esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo o que prometeu, fará. Ou seja, o que você falou, o que você prometeu a Deus, tenha a consciência de cumprir com isso. E Jonas, ele entendeu isso porque ele vai dizer que o que ele voltou, o que ele prometeu, em outras palavras, ele pagaria. Ou seja, nós podemos aqui interpretar que o que ele prometeu diante de Deus, quando ele foi chamado para ser um profeta do Senhor, de ir pregar onde quer que fosse, onde quer que o Senhor o mandasse, ele tinha que fazer. Mas ele descumpre. Então, lá do ventre do abismo, do grande peixe, ele entende que o que eu falei que eu ia fazer, eu tenho que fazer. O que eu prometi que eu ia fazer, eu tenho que fazer. Vocês se lembram das promessas que vocês já fizeram? Aos casados aqui, se lembram da promessa? É sério. É até o fim. É até que a morte os separe, não é? Não é assim que é conhecido no casamento? Mas também tem as promessas que nós fazemos quando nós somos batizados aqui na frente, não é? O pastor ele lê lá aquelas promessas e pergunta, você promete fazer isso? Você promete fazer aquilo? E a gente está sempre muito disposto na hora, né? Sim, sim, sim. Então lembre dessas promessas. E que diante de Deus você tenha consciência de cumprir. E agora, caminhando para a conclusão,
Eu peço que vocês não se incomodem com o meu jovem aqui que está me acompanhando. Ele vai se levantar agora para se preparar para uma música. Então, mas continue prestando atenção em mim, tá? Mas caminhando para a conclusão. Jonas, no final do versículo 9, ele vai expressar a máxima. Ao Senhor pertence a salvação. Somente a Deus. Não tem mais nenhum outro lugar. Não tem a vontade de Jonas. Só existe a vontade de Deus. Quando é palavra do Senhor, a nossa posição diante da palavra do Senhor é somente uma. É obediência. Porque não cabe a mim, não cabe a você saber quem vai ser salvo. Como bons calvinistas, a gente tem que ter certeza da nossa salvação. Mas a dos outros, não. Então, no final das contas, quando nós temos que sair, entenda isso, nós temos que sair. Porque Jesus, ele dá essa ordem. Tá? Quando nós temos que sair para evangelizar, para pregar o evangelho, não importa a cor da pele, não importa a nacionalidade, não importa o gênero, não importa o sexo, não importa nada. Importa somente que o evangelho seja pregado. Importa somente que a palavra de Deus seja anunciada. É só isso que importa. Você tem que fazer o seu papel lá na grande comissão de ir pregar o evangelho a toda criatura, independente do lugar. E quando é independente do lugar, isso significa, meu irmão e minha irmã, que você vai pregar o evangelho no seu trabalho, não na hora do trabalho, tá? Tenta fazer isso no intervalo, mas para o seu vizinho, na escola, na faculdade, em todos os lugares. Não importa quem for que se apresente a você, que não conheça a palavra de Deus, você vai pregar, você vai falar as palavras de salvação, que somente em Cristo Jesus, somente a Deus, pertence a salvação. Que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Eu peço que os irmãos prestem atenção na letra dessa música, que ela vai aplicar tudo isso que foi falado aqui esta manhã. Bom, que toda a glória seja acreditada ao Eterno. Amém. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Perdido estava, tentando fugir da sua doce voz. No abismo me lançou para que eu pudesse ver. O orgulho em seguir somente o meu coração. O seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender a
abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. Esse orgulho em seguir o da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. No abismo me lançou para que eu pudesse ver o orgulho em seguir somente o meu coração. O seu amor me perseguiu dentro da escuridão e me lembrou que é o Deus rico em compaixão. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Deus é justo e compassivo, eterna sua aliança. Eu não posso compreender, a Deus pertence a salvação. Somente a Deus pertence a salvação. Se eu não falar, até as pedras clamarão que a morte do Cordeiro trouxe redenção. Que a minha vida seja pra recompensar. Proclamarei até meu tempo terminar. Tudo que tenho ofereço em devoção. Eu sei somente a Deus pertence a salvação. Nem os portões do inferno poderão parar a tua igreja sobre a rocha firme está. Tudo que tenho ofereço em devoção. Eu sei somente a Deus pertence a salvação. Nem os portões do inferno poderão parar a tua igreja sobre a rocha firme está. Deus é justo e compassivo, eterno